Seja bem-vindo então a mais um vídeo aqui do canal. Desde já eu agradeço você pelo seu like, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve porque você está assistindo um pequeno curso gratuito a respeito de opções em Gamma Levels e como que isso funciona dentro do Smart Money Concepts, juntamente do meu indicador Gamma Levels SMC. O motivo desses vídeos é justamente fazer você entender o comportamento tanto do market maker como do institucional, a fim de que você possa operar de maneira profissional, certo? Então esses pequenos vídeos que eu estou fazendo de forma gratuita para você vai ajudar você a melhorar e refinar ainda mais a utilização, né, do Gamma Levels SMC e logicamente você operar de forma profissional, como que você vai utilizar isso, tá? Vamos então falar um pouquinho mais hoje a respeito de call alls e put alls no fluxo institucional. Hoje vai ter um pouquinho mais de explicações mais técnicas aqui, certo? Apesar da gente estar lendo aí o PDF, vai ter bastante explicação para você. Então, quer aprender? Presta atenção e fica até o final desse vídeo aí, que aí tem muita coisa boa aí para você, tá? Então, o que, que a gente tem aí? O que, que são call alls e put alls? Então, call all nada mais é que um strike com bastante open interest de calls vendidas e atua como uma resistência de preço. Put wall é o movimento contrário, né? Com maior concentração de puts vendidas, então atua como suporte. Quanto maior o open interest vendido, maior o hedge necessário do market maker. Então, tem lá a barreira de call, certo? Ele está vendido nessa posição, alguém precisa comprar todas essas posições, certo? Quando ele sente que o mercado bateu nessa posição e respeitou, ele consegue fazer um head maior do seu movimento, e aí é que você tem aqueles deslocamentos de preço que você vai ver hoje nos exemplos que eu vou dar para você. Qual que é o papel do market maker? Quando ele se aproxima da barreira de call, ele está com um delta dessas opções vendidas crescendo, né? Lembra que você tem lá no indicador Gamma Levels a quantidade de delta, 0,51, 0,60, 0,40. Então, quando vai se aproximando disso, o market maker, né, ele começa a comprar, principalmente quando ele passa dos pontos da HVL que você ainda vai aprender. E ele, então, ele compra ou ele vende o índice para ele se neutralizar. Então, quando chega numa barreira de call, ele começa a fazer o quê? Amortecer esse movimento. Porque o institucional está saindo comprando, vamos imaginar aqui o fluxo, né? Conforme você pode ver aqui no diagrama. Ele está comprando institucional, né? Ele está fazendo sua carteira lá, comprando ações e metendo pau no índice. O que acontece? Quem é a contraparte? O market maker. O que o market maker vai fazer? Criar barreiras para o mercado não subir tanto, ou realizações de preço, ou como ele é a contraparte, ele está muito comprado, com o delta muito positivo. Ele está começando a ficar muito direcional, então ele vai criar uma barreira. Essa barreira se chama call wall, certo? Então o mercado vai testar essa barreira. Houve resistência, o mercado, o fluxo vai reverter, ele vai buscar o que? Liquidez. Então a gente opera essas regiões aí. Então o delta dessas opções vendidas ele começa a crescer e então o market maker começa a neutralizar. Isso vai fazer o que? Amortecer o movimento, um freio, por assim dizer, do movimento adjacente. Qual que é o cenário? O cenário 2 que a gente tem aqui. O gamo dele vira positivo e o market maker acelera na mesma direção. E ele entra novamente aquilo que você já conhece, que é o gamo squeeze. O que aconteceu? O mercado rompe isso aqui, então o mercado vai acelerar o movimento do market maker. No caso aqui, ó, houve uma tentativa de romper o call wall, aumentou o fluxo, houve o gamma squeeze brevemente, só que depois o mercado devolveu, então a região de call foi protegida e então o mercado caiu. O que isso representa? Você tem que analisar o que? Volume. O volume vai te indicar se aquilo foi um gamma squeeze, ou você pode conhecer isso como um stop hunter ou um spike. São os três nomes mais comuns que você vai encontrar para a mesma situação. E é o volume institucional que vai determinar para você se isso foi um falso rompimento,
tá? Uma captura de stops, enfim. Porque no primeiro momento, quando rompe essa barreira, o market maker amplifica, mas logo depois, caso seja uma barreira 0 DTE, ou caso seja uma barreira mais forte, como um call-out, ele depois vai tentar redear esse movimento, e pode ser que ele consiga fazer isso, e daí o mercado para e volta a fazer pullback. Então aqui tá, né? O preço se aproxima e respeita o call-out, você pode buscar um short de reversão ou a redução. Se você está comprado, essas regiões de call-all e put-wall servem também como alvos para você fazer parcial ou você diminuir consideravelmente a sua mão, certo? Cenário 3, nós temos um teste de liquidez. O institucional está lá testando a paciência do market maker, né? A urgência do market maker. Então ele começa a testar ali a região para saber se o market maker está muito exposto, se o market maker está ali, não, eu vou segurar essa região aqui pronto. Se ele sentir que tem um head forte, então ele entra no momento do trade. Como que fica isso? O mercado começa a testar ali a barreira de call. O institucional percebe que o market maker pode perder o freio dessa região, ele vai entrar com um fluxo maior comprador, porque ele sabe que o market maker vai amplificar esse movimento. Então a barreira de call serve como suporte, e daí você pode usar algumas estratégias, né, baseadas nisso em volume, o Fairley Gaps, enfim, qualquer estratégia SMC, até as minhas estratégias funcionam perfeitamente dentro dessas regiões. Isso aí eu vou mostrar o exemplo para vocês daqui a pouco. E daí você pega e compra esse rompimento do call-all com contexto. Logicamente, você vai observar o volume. E nesse caso aqui, nós estamos seguindo o fluxo comprador. E nesses casos, você sempre tem que estar atento ao fluxo de Nova York, ao dia da semana. Enfim, são várias variáveis, mas é só para você entender o comportamento das regiões de call-all e put-wall. Liquidez forçada nesse caso, tá? Então ele testa os rompimentos para medir a urgência do market maker. Se ele sente fluxo de compra, o market maker colocou a barreira ali, mas está fraquejando, ele vai engatar fluxo ali e vai romper aquele movimento, porque ele sabe que o market maker vai fazer um reajuste, talvez, nesse caso de alta, lá no Max GXC, que é a máxima exposição de gama positivo em caos, e daí logo depois ele vai fazer esse ajuste mais lá para frente, ou talvez lá no Max GX, só na máxima expansão do gama, né? Que você ainda vai aprender a respeito desses pontos. Reação do preço às ações sugeridas. Então o preço ele respeita o call-all, o volume decresce e daí te dá a venda de movimento. Então é aquele exemplo, né? Ó, passou ou o mercado bateu na região de call-out, baixou o volume, você sabe que vai ter, respeitou a região ali e o mercado vai cair. O preço se aproxima, respeita o call-out, então você busca reversões. Se você está num fluxo comprador, bateu o call-out, então você sabe que vai ter pullback. Pullback até onde? Aí entra aquilo que eu sempre falo para o pessoal nas lives, né? Você analisar o range do dia, analisar o candle de 4 horas para saber até onde o mercado pode voltar. Está muito longe da Open Day Line, está muito longe do Gamma Flip, está muito longe dos 50% do range. Então são pontos que você pode fazer realizações de preço. Você vai analisar a estrutura e vai procurar pontos de liquidez também, stop hunters, todas essas coisas que você vai observar para pegar trades de pullback. A mesma coisa, né, na região de put wall, né? O mercado vem de um ponto negativo, pullback, bateu no put wall, respeitou o put wall, reversão de preço, Nasdaq faz muito isso, armou pivô de alta, você sabe que já era, entrou volume, respeitou a região, vai embora. O volume sempre vai determinar como que é a ação do market maker e do institucional na região, certo? Ali a gente tem daí os rompimentos falsos, né? Os rompimentos falsos que acontecem no call-all. Veja que novamente aqui você tem, né, o volume baixo logo após o rompimento falso, que é aquele spike ou aquele stop hunter, e daí você tem a venda confirmada aí, certo? A diferença entre
o call wall e o call wall 0 DTE, certo? Então, o call wall são vencimentos em dias regulares, é uma sensibilidade mais moderada, ele atua como amortecedor do preço, então a resistência é mais forte. O call wall 0 DTE, ele serve justamente no primeiro impacto, né? Então, vencimento na mesma sessão, no mesmo dia, ele tem uma sensibilidade mais explosiva e ele atua de duas formas: primeiro impacto ou como uma armadilha. E eu vou te mostrar isso daqui a pouquinho. Qual a conclusão que a gente chega? Então, call walls e put walls são o que? GPS do dinheiro esperto. Se você já opera Smart Money Concepts, saiba que você tem que aprender esse tipo de coisa para você ter a contraparte do movimento institucional. Isso vai te ajudar a melhorar e refinar os seus trades. Né? Respeitou a região? Pensa numa reversão. Rompeu? Segue o fluxo, porque o MM, né, o Market Maker, vai continuar amplificando esse movimento. E no próximo vídeo nós vamos abordar aí, ó, Gamma Flip, né, e Delta Flip, beleza? Vamos mostrar agora na prática aqui para você o exemplo, tá? Então eu tenho aqui o call wall 0 DTE, ó, call wall 0 DTE e o call wall logo acima, tá? O que acontece? Olha só, presta bastante atenção. Lembra que eu falei aqui, nesse exemplo aqui, ó, o mercado se aproximou do call wall 0 DTE, veja como o institucional começa a criar aqui, ó, o teste, né, de barreira. A gente chama isso de criação de liquidez no Smart Money, ó. O mercado começou a criar liquidez em forma de trend line aqui, ó. Tá vendo, ó? Pequenos fundos mais baixos. Mas ele continua comprando acima. OK? OK, ó. Quando você pega aqui, ó, esse aqui é o range de Londres. Então ele deixou o fundo de Londres, ó, 5 da manhã, testando a demanda. Tem demanda suficiente para levar o preço para cima? Tem. Levou o preço para cima, foi testar o call wall do dia, o 0 DT do dia. O mercado foi com fluxo forte, porém perdeu o fluxo logo depois, às 8h55. O que aconteceu? O mercado devolve isso e a região de 0 DTE vira um ponto para você poder entrar. E é o volume que vai te indicar isso aí. Trade de venda, aonde que vai ser o alvo? Stop Hunter da liquidez aqui, que no caso seria o fundo da sessão, ou 50%, né? Poderia ter trazido até aqui. Mas esse trade vem até os 75% do range do dia atual, que era o candle de 4 horas que estava vigente. Então ele voltou a testar 75% dessa sessão. Chegou no 75%, olha só o que aconteceu, demanda compradora, próximo da Open Day Line aqui, então você sabe que dá trade de compra, e era a abertura das sessões a de Nova York aqui também, então você sabe que abriu, né, o fluxo era comprador, as ações abriram empurrando para cima. Essas estratégias aqui, você pode ter acesso, tem no link da descrição desse vídeo aqui, e vou te mostrar também no MetaTrader todo o conceitual delas. O mercado rompeu, daí você sabe que esse call wall 0 DTI aqui foi só um ajuste, você não vai tentar operar ele de volta, e você vai observar qual é o próximo ponto, que é o call wall que estava aqui, né? Call wall 22.820. O mercado bateu na região de call wall, sentiu. O mercado testou pela segunda vez, volume baixou. Então vai te dar uma venda por confirmação aqui. E essa barreira funcionou muito bem. Olha só onde o mercado veio buscar. Liquidez, ó, Stop Hunter, que era marcado aqui no Gamma Levels SMC. Alvo poderia ser daí 50% novamente, né? O primeiro alvo aqui, ou o segundo alvo aqui. Mas ele vem buscar a expansão máxima, porque sentiu muito forte o Gama, reverteu, né? O Delta, que estava aqui muito positivo, favoreceu a caída também. E ele vem testar o quê? Um order block de tempo gráfico maior após o Stop Hunter. Aqui, novamente, entra outras confluências SMC para uma nova compra aqui nesse movimento aqui muito forte. Mas o objetivo do vídeo é mostrar para você como que as barreiras de call outs funcionam, certo? O que acontece? Se esta região ainda fosse no dia, certo? Se ainda tivesse no meio do dia esse movimento,
aqui, possivelmente o mercado voltaria aqui e tentaria romper o call para o próximo nível, que é o que? O Max Gex, certo? Aí ele faria um novo ajuste aqui para cair, tá? Bateu forte a região, respeitou uma, respeitou duas, beleza. Passou disso, não tenta vender o movimento aqui, a menos que o volume indique fraqueza. Chegou aqui com volume muito forte, não tenta. Espera o movimento romper para você ver o que vai acontecer. Normalmente, regiões de Call 0 DTE e Call não estão tão próximas, tá? Elas estão um pouco mais longe uma das outras. Mas se temos aqui pouca diferença de preço, você tem que observar como que elas vão se comportar nessas regiões. Aqui a gente tem só 50 pontos de diferença entre uma e outra, e aqui também um pouco mais, 60 pontos entre um ponto e o outro. Então, mais vale você esperar o mercado bater na região e você pegar a reversão do preço, porque na maioria das vezes vai dar exaustão de demanda e o market maker vai conseguir fazer o ajuste. Por isso que normalmente você me vê operando contra o fluxo do dia, tá? Eu só pego fluxos a favor do dia se o mercado está abaixo dos 50% do range atual. Neste caso aqui, né, ele estava abaixo do preço, além de ter feito um stop hunter. Aqui sim é uma compra institucional muito boa de se fazer. Eu não vou comprar um movimento, vamos supor que o mercado venha nesta região aqui, rompe o call, né? E por mais que ele tenha um fluxo forte de compra, ele fique testando aqui, fechando as posições e rompa novamente, fazendo um fundo mais alto para vir buscar essa região, eu, como trader, não faço mais esse tipo de operação seguindo o fluxo. Por mais que o market maker amplie esse movimento, não está errado. Veja bem, não está errado você fazer isso. É estratégico você até mesmo operar desta forma, porque o fluxo está tão comprador que o market maker vai amplificar esse movimento. Eu estou dizendo apenas que eu não faço mais esse tipo de trade, mas eu tenho estratégias que realmente funcionam muito bem nessas regiões aqui. Tanto no primeiro teste, eu sempre pego a venda nesses primeiros testes, quanto quando rompe, se continua um fluxo comprador, você pode comprar esse movimento até o próximo alvo, tá? No caso aqui era o Max Gex ou até mesmo a ADR do dia, que servem como alvos finais aí para vocês. Então lembre-se, essas regiões servem como imãs para o preço, ok? Elas servem como imãs para o preço e você vai observar sempre o que? O fluxo, o volume quando o mercado bate nessas regiões. Bateu nessas regiões, respeitou o volume, mostrou. Qual que é o próximo passo? Analisar a estrutura. Entrou fluxo institucional, uma realização de preço, vou usar estratégias de pullback e vou operar vendido. Entrou fluxo da demanda, o mercado vem e rompeu com o fluxo, então eu vou operar comprado e vou até o próximo nível. Respeitou o próximo nível, falhou demanda, vou pegar venda até um próximo nível abaixo do range de 50%. Chegou abaixo de 50%, reverteu de volta, eu vou observar o volume na região novamente e se continuar o fluxo comprador, eu posso continuar comprando o movimento e vou até o próximo nível. Mesma coisa no próximo nível. Respeitou o fluxo, entrou ação institucional, quebrou o range, a estrutura do mercado, então eu vou pegar a venda deste movimento. E sempre analiso a estrutura do mercado. Lembre-se, o indicador Gamma Levels SMC, ele te auxilia, são pontos de hedge, são pontos, e você sempre deve analisar a estrutura do mercado antes de entrar em alguma estratégia. Espero que tenha ficado se ficou alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários ou perguntar lá no grupo. Forte abraço, até o próximo vídeo.